Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, o Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Os Mensageiros. Nós, no programa passado, iniciamos o capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Então, após a palestra do Telésforos, ficaram os candidatos ao trabalho no Ministério das Comunicações, ficaram em conversação amiga, como ele mesmo diz aqui, e o André Luiz ficou muito satisfeito com a palestra de Otávio, porque a palestra dele abrangeu a tarefa mediúnica de um ponto que o André Luiz não entendia, raciocínio que ele não entendia ainda, né? Como ele diz aqui, fez ele sentir a tarefa mediúnica em tons diferentes daquilo que ele imaginava. E é isso que a gente viu na palestra do Telésforo, né? No capítulo 6. E mais adiante, o André Luiz nos relata que o Otávio, em frente às irmãs, juntamente com as irmãs Isaura e Isabel, o Otávio veio para eles terem uma conversação sobre ele, né? E aí um detalhe que a gente falou na questão da aparência do Otávio, quando a Luiz fala da palidez dele, né? Do Otávio. Falamos sobre isso, que o sentimento no plano espiritual, ele realmente, o corpo espiritual demonstra o real sentimento como a pessoa está, o que não acontece muitas vezes aqui, enquanto ainda encarnados. E mais adiante, ele fala da condição dele, Otávio, que foi o André Luiz fala da condição dele, que é principiante, dizendo que ele foi de um médico falido. Falamos sobre isso, da questão de falência da medicina, né? Falamos sobre a questão de ser médico, pode ser um grande médico, pesquisador, inteligente, mas pode vir a falir, porque usou mal a inteligência, não usou a benefício do bem do próximo. Comentamos sobre isso, citando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é a missão do homem inteligente na Terra. E agora vamos continuar. Mas vamos continuar repetindo o início do parágrafo 8, né? Para a gente fazer mais um comentário nessa questão que o Otávio vai falar, que ele teve contra ele na consciência, porque ele sabia das verdades eternas no mundo, que o André Luiz não sabia, né? Ele acha que o André Luiz não sabia. Ele acha que o André Luiz não sabia, tanto quanto ele, né? Porque o Otávio foi muito bem preparado nessas questões. Bom, então vamos ver aqui. Otávio sorriu, né? Por aí, né, Teresa? Começa aí, né? O problema não é a questão da mediunidade, da medicina, o que é mais importante. O que ele está querendo, eu acho, dizer é o seguinte: você é preparado para atuar numa área, se você não cumpre seu papel, você é falido, né? Você faliu, porque todo mundo que sai de nosso lar, porque o André Luiz, ele saiu de nosso lar, isso é certo, né? Mas ele faliu, então o coitado, o Otávio aqui, ele está fazendo aquele meia-culpa, mas você fale, porque para o mundo espiritual não é importante o intelecto, é nossa obrigação, como o Marco falou, temos de desenvolver a nossa intelectualidade. Como usar o intelecto. Agora, o problema é como a gente usa, não é? Todo o nosso conhecimento. Então, não é a medicina, não é a mediunidade, é toda e qualquer preparação que você recebeu no mundo espiritual, chegou aqui e não cumpriu, é falido. Porque as profissões na Terra, elas são a estrada para que você se desenvolva moralmente. Porque ao desencarnarmos, o título, como os espíritos dizem, não valem tanto assim. É importante porque desenvolveu a intelectualidade, mas é como você usou.
Então, porque mais coitado, aqui o Otávio, né? Ele tá contando a história dele e ele acha que ele é o pior de todos. Ele, né? É o que menos cumpriu a vontade de Deus aqui na Terra. Então vamos lá. Parágrafo 8º. Mas vamos voltar um pouco, porque a gente tem mais um comentário a fazer sobre isso. Ele fala assim, 8º parágrafo, Otávio sorriu e respondeu, possivelmente, aí o Otávio falando para o André Luiz, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim, não desconhecia o roteiro certo, que o Pai me designava para as lutas na terra. Então ele está dizendo assim, o que ele está falando para o André Luiz? Olha, a minha responsabilidade é maior que a sua, porque eu não desconheci o roteiro certo, e você ignorava as verdades eternas. O André Luiz não era religioso, não era interessado nas questões religiosas, ele mesmo fala isso lá no livro Nosso Lar. E o Otávio está dizendo que não, olha, eu estou pior que você porque eu não desconhecia o roteiro certo, eu sabia, e a gente vai ver a história dele realmente, ele sabia. Então, isso aí denota a questão de muita responsabilidade, é o que a gente procurou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, em que Kardec intitula muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item 10 ele fala assim, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então é nessa questão de pedir, nós recebemos e vamos ser mais cobrados. É nisso que o Otávio está dizendo aqui para o André Luiz. No item 12, desse capítulo 18, Allan Kardec vai colocar, e Allan Kardec falou colocar uma mensagem, ele vai escrever dizendo assim, principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Então, ele começa dizendo assim, mais adiante ele diz, aquele que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torne nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. E mais adiante ele diz assim, por essa sentença, ele vai relatar um dizer de Jesus quando fala para os fariseus, se fosseis cegos não terias pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então é o que o Otávio está dizendo. Ele tinha mais responsabilidade porque ele conhecia o roteiro certo e não ignorava as verdades eternas. Tereza quer falar alguma coisa? Não. Então, mais adiante um pouco. Continuando. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Olha aí, mais uma vez, a questão da real elevação, da real modificação está na questão moral. Na questão do nós conhecermos a verdade eterna, e como diz aqui no Evangelho, que a gente leu no capítulo 18, em que Allan Kardec coloca, a gente procurar ser menos orgulhoso, menos egoísta, né? É nisso que ele está dizendo aqui. Tive amigos... Só um instantinho, Marco. Então a gente pode ver aqui que para a vida eterna, né? Para depois da morte... os títulos acadêmicos, eles têm o seu valor, mas não são a coisa mais importante. Como eu coloquei, é a estrada que você escolhe para reencarnar, né? A profissão é uma estrada que você escolhe. A tua tarefa é uma estrada ou que você escolhe, ou que muitas das vezes é imposta para você antes de você reencarnar, faz parte do teu planejamento. Mas o que vai definir a sua evolução espiritual, na realidade, é o seu grau de moralidade, né? É aonde realmente você
conseguiu, dentro da tua profissão, dentro do teu trabalho, você conseguiu vivenciar a solidariedade, a fraternidade. E é interessante, eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem no capítulo 2 que fala sobre a realeza terrestre. O capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. E é a mensagem de uma rainha, né? De uma rainha. Terrestre. É uma rainha de França, ela dá essa mensagem que fala, nos lembra um pouco sobre isso, sobre essa questão, que no mundo espiritual, depois que a gente, né, desencarna, não vão valer os nossos títulos, o nome que a gente ostentou aqui na Terra. O que vai valer mesmo é como a gente se comportou na Terra. Então ela diz assim, capítulo 2, item 8. Quem melhor do que eu pode compreender as verdades dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo, porque o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. E no finalzinho ela coloca assim: correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, quer dizer, no mundo espiritual, todas as ilusões se somem. Cedo apercebem-se eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a, no caso, às moradas celestes. Então, essa rainha de França, que deu essa mensagem a Allan Kardec em 1863, não, a mensagem não foi lá em Paris, não, foi em Havre. Ela está dizendo isso, né? É isso que o Otávio está falando para o André Luiz, que a cultura intelectual, ela tem a sua importância, lógico que tem, que a gente sabe que o progresso moral se faz a partir do progresso intelectual, mas o que é mais importante é você cuidar do seu espírito, e é o que a gente menos faz, como essa rainha falou. A gente persegue, acha que está retendo as coisas, a gente está só retendo sombras, que nada valem no mundo espiritual. Então, o Otávio, ele disse isso nesse trecho, que apesar, né, da importância da cultura intelectual, a cultura evangélica, ela nos prepara para a vida eterna, não é? E lembrando que o doutor Bezerra, o André Luiz foi médico, né? Nós acreditamos, até pela palavra de Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros, que ele tinha sido o Carlos Chagas. E ele foi um grande médico. E o doutor Bezerra também foi médico. Aí a condição de um é a condição de outro. Aí os exemplos do doutor Bezerra, tá claro, o doutor Bezerra chega a um ponto de, vamos dizer, se a gente pudesse medir a caridade, né? Chegou a um ponto, né, muito alto. Mas ele olhava o paciente como um todo, né? E via as necessidades morais, as necessidades do que ele estava carente, daquilo, mesmo sendo paciente de condições econômicas, de grandes condições econômicas. Era diferente. Então tem aquele que olha a doença e olha o doente, não é? É diferente. Então o ideal é que, como diz o Evangelho, da missão do homem inteligente na Terra, pela inteligência ele pesquise a doença. Claro que sim. É claro que é necessário. A gente não está dizendo aqui que não é. Mas que além disso, e principalmente, ele olha o doente, porque é aquilo que a Teresa comentou. O importante é a alma. O mais importante é a alma. Porque é ela que vai permanecer. É o espírito. Então, mais um pouquinho, né? Continuando então. Tive amigos
generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. E, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. E aí a gente se reporta novamente aos dizeres de Jesus, dizendo, quando ele disse aos fariseus, se fosseis cegos não teríeis pecados, porque ele adverte os fariseus, e inúmeras vezes no Evangelho ele faz isso, porque os fariseus à época, eles sabiam da lei de Deus. Eles sabiam da chamada Torá. Então, mesmo assim, eles agiam diferente em proveito próprio, que muitas vezes nós fazemos hoje. E aí, o Vicente está dizendo aqui, ele está dizendo aqui, desculpa, o Otávio, desculpa, o Otávio está dizendo aqui que os amigos generosos do plano superior se faziam visíveis aos olhos dele, e ele recebendo mensagens repletas de amor. Então, realmente, ele está dizendo as luzes que o acompanhavam, as evidências. Porque uma coisa é eu ter o contato com a história. Claro que se eu tiver o contato com a história do livro, eu vou ter a mensagem dos Espíritos aqui no livro. Quando eu leio um livro, quando eu leio Obra Básica, um livro sério, principalmente psicografado por Francisco Cândido Xavier, que a gente sabe da veracidade do que está aqui, a gente está recebendo mensagem. Só que o Otávio, ele via. Aí a evidência fica maior ainda, a responsabilidade aumenta, ele está vendo a presença dos Espíritos ali. A responsabilidade com isso aumenta. Por isso que Jesus coloca, e a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque Jesus, aqui ele foca os religiosos, né? Aqueles que, como o próprio Otávio diz, né? Ele teve uma cultura evangélica muito vasta e ele viu, ninguém contou para ele via os espíritos. Ele coloca aqui, tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Ninguém dizia para ele assim, o doutor Bezerra falou, né, mandou uma mensagem. Não, ele via os espíritos. Então, quando Jesus, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos conclama que serão os seus discípulos aqueles que cumprirem a vontade de Deus. Não adianta você ter um título religioso, não adianta você se dizer cristão, né, e não agir como cristão. Então ele, no caso, ele veio com a mediunidade, com a tarefa mediúnica ostensiva, ele viu os espíritos, mas o que adiantava? Ele não conseguia praticar na sua vida, e a gente vai ver aqui no relato dele, ele não conseguia pôr em prática tudo que ele aprendeu no mundo espiritual. Não é? No item 8, no item 9, tem um pedacinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que diz assim: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve, porém, lhe chamarem de Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão seus discípulos que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgente para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Então, é o Otávio. É importante você ter uma tarefa mediúnica na Terra? Sim, é muito importante. Mas, porque você é o médium que segue Jesus, um médium cristianizado, vamos dizer assim, ele tem uma tarefa muito importante, porque ele vai trazer novamente a mensagem de Jesus que foi deturpada por nós. Mas o que adianta ele ver, ele psicografar, se ele não pratica nada? E isso, como o Marco colocou, serve para todos nós.
para todos nós que somos religiosos aqui na Terra, e a religião, de alguma maneira, não está conseguindo nos fazer melhores, mais caridosos, mais tolerantes, mais compreensivos. O que adianta? Dizer, eu sou espírita, né, no nosso caso. Se eu não consigo, né, ser mais caridoso, mais fraterno, mais paciente, mais tolerante com o próximo. Eu já estou aqui, a gente está aqui conversando com vocês, eu já estou pensando aqui numa situação que eu devo encontrar hoje, que é sempre em casa, né? Sempre na família. Que dessa vez eu vou superar. Vou nem tentar, nem pensar, nem ficar com raiva. Porque é isso que Kardec coloca aqui, no mesmo capítulo 18, no próximo item, que é o item 12, ele fala: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, lhe toca o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, ele não está pedindo para a gente, porque não tem condição de a gente ser totalmente, ficar sem ser egoísta e orgulhoso dessa encarnação. É ilusão nossa, a gente não vai. A gente pode querer desencarnar como Chico. Querer é uma coisa, mas a gente não vai desencarnar como ele, que a natureza não vai dar salto assim. É muito difícil, né? A transformação moral que Maria de Magdala teve foi, né, tanto que Jesus aparece para ela primeiro, na sua ressurreição. Mas, então, é isso que o Otávio está relatando aqui para a gente, né? Isso. Continuando, então. Parágrafo 9. 9. As observações, né, de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. O que não quer dizer que se o André Luiz tivesse tido contato, ele não estaria na situação que ele ficou no umbral. Talvez até pior, porque ele teria mais responsabilidade. Isso aí, ele está dizendo isso, eu não tive contato, eu não sabia, né? A gente tem que relevar muita coisa aqui, porque não é o fato de ser religioso, seja de qualquer denominação religiosa, e principalmente espírita, porque o espiritismo ele traz a verdade, a realidade da vida, ele prova a continuidade da vida. Não é o fato de eu me enganjar e aceitar essa ideia que eu vou ter sucesso, eu não vou falir. Negativo. Tem um livro chamado, ele vai me ajudar, é ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, em que ele relata a existência de um hospital no plano espiritual fundado por Eurípides Barçanufo, não sei se é Tormentos da Obsessão. É o Tormentos da Obsessão, mas o nome do hospital que eu esqueci. Esperança. Hospital Esperança, é isso que eu ia lembrar. Isso. Que ele é para espíritos, criado por, autorizado, né, diretamente por Maria, está lá no livro. Eurípides Barçanufo constrói, pede, para espíritos espíritas. Falidos. Olha, eu até brinco a ver, deve ser grande, hein? Haja enfermaria, deve ter muita, né? Então, candidatar para uma vaga naquela enfermaria. Então, é isso, porque por que a Teresa colocou enlouquecidos? Porque é a responsabilidade que a gente tem do conhecimento e a gente nem tenta, porque aqui eu estou aqui menos orgulhoso, menos egoísta, e é no dia a dia tentar, não é? Tentar melhorar essa situação, como o Otávio está colocando aqui. Ele está colocando, por isso a palidez dele, que o André Luiz coloca lá no início, né? Está esclarecendo, porque ele sabe da responsabilidade que ele tinha e não fez. Mas o bom disso aí, já terminando o programa, o bom disso aí é que o Otávio está reconhecendo o erro, gente. A gente tem que ver isso também. Porque o pior, permanecer no umbral, nosso umbral íntimo, é a gente achar que estava certo. O orgulho. Isso transparece em muitas obras de André Luiz, espíritos ainda que renitentes naquela... Né? Não, eu estava certo e pronto. Mas não é. Então, pelo menos, ele está reconhecendo o erro. Isso é que é o importante e que a gente tem que treinar isso. Bom, estamos terminando mais um programa. Lembrando a todos que hoje demos continuidade ao estudo do capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pela paciência e pelo carinho. Muito obrigado e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os ouvintes, que Deus, que é o nosso Pai,
e que Jesus, nosso irmão maior, possa estar na vida de todos, sempre presente. Muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.